Cruz Alta e ele nasceu já no século XX, segundo ele. Morou no Nordeste brasileiro por 2 anos fazendo serviço voluntário pela igreja que ele frequenta. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria e tem mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade de Caxias do Sul. Ele tem 22 anos de atuação profissional. Iniciou em 1996 no DCE pré-vestibular em Santa Maria, tendo atuado no extinto Arca de Noé, na decisão pré-vestibular e soluções vestibulares, também em Santa Maria. Além de ter trabalhado no CIPEL pré-vestibular e na cidade de Alegrete. Hoje ele atua em Caxias do Sul, na rede pública estadual, desde março de 1998 e na rede pública municipal desde 2008. No estado, ele atua no colégio, no Instituto Cristóvão, no Colégio Rio Grande, na Escola Pedro de Moraes e atualmente ele leciona na Escola Raquel Graziotin. Na rede municipal, atuou na Escola Nova Esperança e atualmente é professor da Escola Madre Assunta. Ele é casado há 20 anos com a Solange e é pai de uma menina de 18 anos chamada Beatriz. Além de professor, ele é escritor, cozinheiro amador, top 20 da Ana Maria Braga em dezembro de 2017 e faixa preta primeiro dan de Taekwondo, graduado no ano de 2012. Com vocês, professor Marcos Vinícius Veiga Serafim, nosso professor. A minha pergunta era qual que você diria que foi o momento crucial para você se tornar um professor? Momento crucial, momento decisivo. Na verdade, que foi quando eu comecei, foi quando eu comecei a faculdade. Quando eu era aluno da 8ª série, que é no nono que vocês estão, eu já sabia, né, eu já tinha decidido que ia fazer alguma coisa na área de ciências. Sempre gostei de ciências. Quando tive o primeiro dia de aula, na primeira série, no 2º grau, que era o ensino médio, tive aula de biologia. E aí eu decidi que eu ia ser biólogo. Só que o meu plano inicial era ser pesquisador em laboratório. Aí quando eu cheguei na faculdade, durante uma aula prática, né, a gente estava conversando com o professor, e o professor, a gente acabou chegando à conclusão que para poder atuar como pesquisador tinha que dar aula, porque pesquisa aqui no Brasil é coisa feita em nível acadêmico, feito dentro das universidades. Então, na verdade, na época, né, calouro da universidade, 1 mês de aula, para mim era um sapo que teria que ser engolido. Mas depois, no fim, algumas escolhas que eu fiz ao longo da faculdade, né, acabaram cimentando essa decisão de ser professor. Você tinha outras ambições além de ser professor? Bom, você pergunta em termos assim, quando eu estava na faculdade? Não. Na faculdade, o meu sonho inicial era ser pesquisador. Primeiramente em genética, que é o que me levou a fazer biologia. Mas no final do primeiro ano de faculdade me encantei com botânica. E aí decidi que ia ser botânico. Então o meu projeto, a minha grande ambição até metade da faculdade era ser botânico. E aí depois sim, então começaram a surgir oportunidades de atuar como professor. Então o grande projeto de vida era esse. Qual na sua opinião, qual o maior pecado que o senhor já cometeu, assim, e se arrepende, como religioso? Pecado como membro da igreja? Acho que na verdade, quando a gente tem um viver religioso, uma coisa que a gente aprende é que na verdade não existe pecadinho nem pecadão. Qualquer pecado vai te condenar se você não se arrepender. Então na verdade é uma pergunta extremamente difícil de responder, já, exatamente por causa disso, né? Na verdade não existe um pecado assim, tu pecou, tu tá no inferno. Não, porque existe arrependimento, né? Mas na verdade Deus é tão perfeito que Ele não vai encarar o pecado com o menor grau de tolerância. Então na verdade qualquer pecado, se você não se arrepende, vai ser um pecadão. Então é uma pergunta difícil de responder, cara. Uma pergunta muito difícil de responder. E que na verdade
a resposta que eu tenho para ti é como essa. Né? Qualquer pecado vai fazer diferença na sua vida se você não se arrepender. Eu queria perguntar qual que é a comida que você adora cozinhar. Essa é uma outra pergunta difícil, Khadija, mas não porque eu não saiba responder, é que na verdade eu gosto tanto de cozinhar. Na verdade, se você tivesse me perguntado o que eu prefiro cozinhar, é mais fácil. Se é doce ou salgado, se é sobremesa ou é prato principal. Eu prefiro 1000 vezes cozinhar prato principal. Eu prefiro 1000 vezes fazer refeições salgadas. Não que eu não saiba preparar doces, sei preparar alguns doces, mas eu tenho muito mais habilidade em termos de comida salgada. E é difícil também dizer alguma coisa que seja preferido, porque eu sempre estou experimentando coisas novas. Né? E aí eu também tenho algumas vítimas preferidas com a Patrícia, que sempre está recebendo foto dos meus pratos. Né? Eu ia dizer exatamente isso, que a tarefa preferida dele é me mandar as fotos, entendeu? Do que ele prepara. Tarefa água na boca. Tarefa dando água na boca. Aí, por exemplo, se pegar por cozinhas tradicionais fica mais fácil. Se você me perguntar, por exemplo, o que eu gosto de fazer dentro da culinária chinesa, eu adoro fazer yakisoba. Se você me perguntar o que eu gosto de fazer dentro da culinária alemã, por exemplo, eu adoro fazer schnitzel, que na verdade, apesar de ser um nome difícil, é lombinho à milanesa, é só isso. Né? Então, se pegar pontuado, fica mais fácil de responder. Agora, dizer, cravar, esse prato aqui é o meu preferido, é difícil. É difícil, né? Na verdade, eu teria pratos preferidos dentro de cozinhas diferentes. Essa acaba sendo a resposta. Se o senhor tivesse uma grande oportunidade de ser um grande cozinheiro, você escolheria ficar sendo professor ou ser cozinheiro? Pergunta é boa, mas provavelmente eu continuaria sendo professor. É o que eu sou. Eu sou professor. Tanto que se, por exemplo, se realmente quisesse ser cozinheiro, trabalhando no restaurante, eu teria me dedicado a essa área. Eu treinei a vida toda para ser professor. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho plano no futuro, quando me aposentar, abrir um restaurante, mas é plano para depois da aposentadoria. Isso se o pessoal em Brasília deixar me aposentar. Porque, na verdade, a minha profissão é professor. Treinei a vida toda para isso. Como você e a sua mulher se conheceram? Senta que lá vem a história. Né? Na verdade, a gente se conheceu quando nós dois estávamos fazendo serviço voluntário no Nordeste, porque ela também pertence à igreja. E ela também foi missionária. Então, a gente se conheceu em dezembro de 92. Só como nós éramos missionários, então, mesmo que na época tivesse algum interesse romântico, não poderia ter namorado, porque é uma das regras da missão, a gente não pode namorar. Missionário da igreja que namora é mandado para casa. E mesmo que a primeira impressão que eu tive foi horrível, eu pensei, nossa, essa mulher é muito grossa. Porque eu falei um negócio para ela, ela me deu os 2 pés no peito. Eu pensei, nossa, essa mulher é muito grossa, cara. Mas depois, isso foi em Fortaleza. Alguns meses depois eu fui transferido para São Luís e ela veio trabalhar em São Luís também. E na missão nós temos uma hierarquia. E eu era o que chamavam de líder de distrito, então eu tinha alguns missionários pelos quais eu era responsável, eu tinha que acompanhar o trabalho deles, e ela e a companheira dela era uma das outras pelas quais eu era responsável. Em função disso a gente acabou se aproximando mais. Então isso aí, era setembro de 93, a gente terminou a missão, aí a gente retomou contato por meio de carta. Um tempo depois, como eu gostava de uma guria na minha cidade, aí acabou não indo adiante essa relação à distância. Passaram-se alguns anos, os namoros que eu tinha não davam certo, a gente acabou tomando contato por um acaso, porque ela escreveu para mim, isso era final de 96 já. A guria que eu estava namorando, o namoro já estava indo para as cucuia, como eu gosto de falar, como eu costumo falar. E eu pensei, bom, vou investir nessa relação. E aí acabei investindo, e a início de 97, a Solange veio em Cruz Alta. Aí depois, em março, eu fui passar a Páscoa com ela, aí conversei com o pai dela, pedi a mandar em casamento, em maio fui de novo em São Paulo para ajeitar os papéis para o casamento e em julho nós casamos.
Então, entre começar a namorar mesmo e casar foram mais ou menos 6 meses. Foi entre fevereiro de 97 e julho de 97 também. Quais os 5 melhores momentos da sua vida? Misericórdia. 5 melhores momentos, João. É difícil elencar 5 melhores momentos, cara. Bom, primeiro, um deles com certeza quando a ficha caiu que eu era pai. Ou seja, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos depois que chegaram na porta do quarto, porque eu estava na porta do quarto esperando a notícia de que a Beatriz tinha nascido, né? Aí veio a enfermeira com a Beatriz no colo. Aí tá, legal, minha filha. Mas aí a ficha foi cair mais ou menos meia hora, 40 minutos depois. Aí caiu a ficha. Cara, eu sou pai. Cara, agora eu sou pai. Né? Um outro momento muito marcante na minha vida foi o orgulho que eu senti quando a Beatriz estava terminando o 1º grau. Que aí eu vi que ela estava crescendo. Um outro momento bem marcante na minha vida, eu acho que eu posso dizer que foi quando eu concluí o mestrado. Porque sempre foi algo que eu quis, algo que eu sempre corri atrás. Já tinha tentado entrar em alguns programas de mestrado várias vezes. Uma vez fiquei na entrevista, outra vez eu desisti de concorrer em função da família. E quando finalmente eu consegui entrar e lutar, camelar durante 2 anos e consegui, realmente marcou bastante. Um outro momento marcante foi quando comecei a carreira profissional aqui em Caxias. Porque quando eu estava na faculdade, eu trabalhava, mas não era com carteira assinada. Claro, não trabalhava por amor, ganhava para isso, mas não era com carteira assinada. E para vestibular é assim, tu começa o ano, mas tu não sabe, tu vai terminar o ano, mas tu não sabe se começa o ano seguinte. E um outro momento bem marcante foi então, quando eu já estava morando aqui em Caxias já há 2 meses, aí estava já com a casa pronta esperando a Solange, porque durante o tempo que eu estava procurando emprego depois da graduação, ela estava na casa do pai dela esperando, e aí a gente pôde retomar o casamento, e aí tem toda essa história longa aí de 20 anos. Agora, esse mês, agora dia 25, completando 21 anos de casamento. Qual foi a escola que o senhor mais gostou de dar aula? Cara, aí tu pergunta isso na frente da diretora, na frente da minha vice do turno, cara, tu me faz uma pergunta dessas. Olha, se você me perguntar a escola do estado que eu mais gostei de dar aula até hoje, apesar de eu gostar muito do Raquel, eu amo o Cristóvão. Adorei dar aula no Cristóvão. Me senti em casa lá, sempre gostei. Tanto que quando encontro ex-aluno e me pergunta se eu ainda continuo dando aula lá, eu digo, não, eu saí porque eu fui para o município. Se eu não tivesse saído para ir para o município, provavelmente estaria lá até hoje. No município, eu trabalhei só em 2 escolas. Trabalhei no Nova Esperança, que foi o meu 1º ano, e aí depois no final do ano eu pedi admissão para cá. Eu acho que o fato de eu estar aqui já há 9 anos responde a tua pergunta. Seria muita burrice da minha parte ficar 9 anos numa escola que eu não gostasse. Não perguntou os 5 melhores momentos da vida, e daí eu quero saber os 5 piores. Um deles, com certeza, foi não estar perto da Solange quando ela perdeu aquela que foi a nossa primeira criança. Se você perguntar um momento marcante da minha vida em que, se eu pudesse olhar para mim mesmo, sentar na minha frente e dizer, Marcos, tu não foi homem, foi nesse momento. Eu devia estar do lado dela naquele momento, não estava, porque foi bem quando na transição entre terminar a faculdade e começar a trabalhar. E eu estava em Cruz Alta, esperando o resultado, se eu tinha sido selecionado para começar como professor contratado no estado em Cruz Alta ou não. E o pior é que eu sabia que havia risco dela perder a criança. Mas como ela estava na casa do pai dela, eu pensei, estava com o pai dela, coisa e tal, qualquer coisa para ela dar apoio também. Mas na verdade ela era casada, Quem tinha que estar dando apoio para ela era o esposo, não era
não era o pai, né? Então, esse é o pior momento, a pior falha que eu tenho na minha vida. E acho que com isso eu até acabo respondendo a pergunta que o Jean tinha me feito. Se você pedir para eu apontar um pecador na minha vida, acho que esse ficaria, se não o primeiro, mas entre os top erros da minha vida, né? Esse com certeza é um dos piores que eu já cometi. Um outro momento muito marcante em termos assim de coisa triste que aconteceu na minha vida foi também com a Solange, quando ela quase perdeu a vida por causa de uma gravidez tubária, que é a gravidez fora do lugar, a famosa gravidez nas trompas. A gente levou ela para o pronto-socorro no hospital, ela estava reclamando de muita dor. Quando chegou no hospital, ela estava com todos os sintomas de hemorragia interna, e apesar de eu conhecer, né, os sintomas, eu não me toquei. Ela quase perdeu a vida e, em função dessa gravidez tubária, ela ficou estéril. Então, em função disso, a gente não teve mais filhos, né? Então, isso foi um momento muito triste na minha vida, saber que não poderia ter mais filhos, pelo menos não filhos biológicos, né? Um outro momento triste na minha vida, cara, eu acho que na verdade é formado por momentos pontuais em que poderia ter sido, por exemplo, mais paciente com a Beatriz e não fui, né? Então, é claro, não dá para apontar um momento específico, mas esse momento é que poderia ter sido muito mais paciente com a Beatriz, não fui. Mas é claro, eu dizendo isso, não quero que tu pense assim, porque ele espancava a Beatriz. Nunca, né? Imagina, né, espancar. Não. Mas nesse momento, realmente sim, eu podia ter sido muito mais paciente. Então, tu pediu 5 momentos, cara. Eu consigo apontar 3 nesse momento para ti. O que te motivou a fazer o mestrado? O mestrado foi uma meta profissional. Porque, na verdade, eu sempre tive a meta de fazer não só mestrado, mas doutorado e pós-doutorado também. Porque a minha meta profissional foi terminar a carreira ou dando aula em universidade ou voltando a trabalhar em um curso pré-vestibular. Essa sempre foi a minha meta profissional. E para você poder conseguir uma vaga em universidade, especialmente universidade pública, o mínimo que você tem que ter é mestrado. Se você tiver doutorado ou pós-doutorado, melhor ainda, mas o mínimo é mestrado. Então, por isso eu decidi fazer mestrado. Inicialmente era mestrado em botânica, porque na faculdade eu decidi ser botânico. Depois, como eu acabei enveredando para a área do ensino, eu tinha optado por mestrado em educação. Depois, quando eu abri mestrado em ensino de ciências, que é algo um pouco diferente do que o mestrado em educação, eu acabei optando por mestrado em ensino. Com certeza, né? Foi muito influente na minha vida. Fiquei muito contente quando eu cheguei aqui na escola e havia um professor como colega, né? É muito legal quando a gente é recebida pelos colegas e tem uma história na vida escolar da gente. Mas a minha pergunta, na verdade, tem a ver com o que de positivo o Taekwondo trouxe na tua vida. Eu aprendi muito, Daisy, a respeito de disciplina sendo atleta do Taekwondo. Não que eu fosse uma pessoa indisciplinada, né? Porque na verdade, como professor, se a gente não for disciplinado, a gente não vai muito longe na carreira, né? Porque a gente tem datas a cumprir, tem materiais, tem relatórios, cadernos, tudo a ser entregue, tudo tem data, né? Mas disciplina pessoal, no sentido, eu tenho um objetivo, tenho que batalhar para atingir aquele objetivo. Então, isso foi um dos pontos positivos do Taekwondo. O segundo ponto positivo foi a questão da realização pessoal, porque eu sempre quis praticar alguma arte marcial. E eu sempre pensei em fazer Taekwondo. Eu não tinha ideia do que era o Taekwondo, mas quando falava em arte marcial, não sei porquê. Não era o karatê que me atraía, não era Kung Fu que me chamava atenção, era o Taekwondo. E aí surgiu a oportunidade de fazer, porque o pessoal da escola foi fazer divulgação na escola onde a Beatriz estudava na época.
A Beatriz começou, eu pensei, não, vou aproveitar, já que ela vai fazer, eu vou fazer também, né? E daí vem um outro ponto positivo, de poder observar o crescimento da Beatriz também, porque a Beatriz também ela foi atleta do taekwondo, também faixa preta, primeiro dan, e eu acredito que foi algo que me aproximou mais dela, poder a gente fazer atividade junto, porque foi algo que eu sempre tive esse sonho, o dia que for pai, eu quero poder fazer alguma atividade física junto com meu filho, porque eu sempre fui atleta, eu era atleta do atletismo quando eu era adolescente, faltou colocar isso aí no currículo, né? Faltou colocar os títulos que eu conquistei como atleta, porque tive títulos. Então, eu sempre pensei isso. E foi muito bom, foi muito gratificante poder fazer isso. E também a chance de competir. Porque eu gosto de competir. Eu não gosto de esporte em equipe. Se me botar a jogar vôlei, futebol, esporte em equipe, eu não me adapto. Não porque eu não saiba trabalhar em equipe. Eu até acredito que eu consigo trabalhar em equipe, depois tu como minha chefe pode dizer para a câmera da verdade se você trabalhar em equipe ou não. Mas é que eu não sou bom em esporte com bola, nunca fui bom. Eu era o último a ser escolhido no basquete e no handebol quando tinha na escola. No futebol o pessoal me botava no gol, para te ter uma ideia. Mas apesar do pessoal estar indo aí, no gol era bom. Por quê? Porque aí não precisava estar lá no meio, né? Então foram essas coisas positivas. E sem contar, e aí então fazer um merchan para a gurizada, o valor da atividade física na vida de qualquer um. Você a ser escritor? O que me motivou a ser escritor é que eu sempre gostei de escrever, sempre gostei. Quando eu era adolescente, com os meus 16 anos, eu comecei a escrever diário. Primeiro eu escrevi porque eu comecei a escrever diário porque eu achava bonito, né? Ter um diário. Mas depois eu continuei escrevendo, porque uma das coisas que a gente aprende na igreja que eu frequento é sobre a história da família. A gente montar a história da nossa família, conhecer quem são os nossos antepassados. E uma das maneiras de você conhecer os teus antepassados é por meio dos registros que eles tenham deixado. Então eu continuei escrevendo no diário, então, por essas razões. Primeiro, porque eu gostava de escrever. Segundo, porque é legal a gente fazer o registro da nossa vida. E depois, tu tá adulto lá, pega o diário e fica relembrando o que aconteceu. E terceiro, para que meus descendentes um dia possam pegar o diário e levar, o Marcos fez isso, o Marcos fez aquilo, né? E às vezes até se identificar, às vezes os problemas são os mesmos. E depois então, já como adulto jovem, eu escrevia contos, escrevia poemas, né? Acho que se eu procurar na casa da minha mãe, devo ter 1 ou 2 cadernos desses aí, onde eu escrevia contos, escrevia poemas. Depois, já adulto, morando aqui em Caxias, eu escrevi aventuras para RPG, porque eu jogo RPG. Faltou isso também. Só eu, Patrícia. Faltou isso também no currículo. Eu jogo RPG e eu escrevo aventuras para RPG. Mas acabei dando tempo, acabei parando. Já faz mais de 10 anos, a última vez que eu consegui reunir um grupo para a gente sentar e jogar RPG mesmo, porque é algo que exige compromisso e às vezes o pessoal não consegue, né? E acabei retomando então a vontade de escrever no final de 2013, início de 2014 eu retomei a vontade de escrever, porque na época a Beatriz tinha decidido que ia escrever, né, a minha filha. Eu comentei com os estudantes, eu gosto tanto de escrever, mas será que eu escrevo alguma coisa? Porque de repente a Beatriz vai achar que estou fazendo para competir com ela, né? Aí a senhora até disse, não, faço, tu gosta de escrever, faço. Então aí, sentei e comecei a escrever de novo. O primeiro livro, eu tinha escrito uns 5 ou 6 capítulos e tinha parado, deixado ele na memória do computador.
Aí, na metade do ano passado, eu resolvi retomar. Aí tinha ficado uns 3 anos parado. Eu resolvi retomar. Porque eu estava conversando um dia pelo Messenger com uma aluna, e eu perguntei se ela gostava de ler. Aí ela disse que sim, eu tenho uma material para te mandar. Aí eu vou te mandar, e depois tu me disse se gostou. Aí eu mandei os 2 primeiros capítulos para ela. Aí ela me escreveu de volta e não tinha gostado muito, que queria mais. Aí eu mandei o restante que eu tinha escrito, que eram só 5 capítulos. Aí eu pensei, bom, mas agora eu tenho que terminar de escrever essa história, porque agora eu tenho compromisso. E aí acabei terminando a história em 6 meses, coisa que podia ter terminado já lá antes, já podia ter lançado, né? Mas enfim, foi isso que me incentivou. Sempre gostei de escrever, sempre. Qual é o seu nome do livro? O primeiro livro chama O Espelho das Possibilidades. Aí os outros 2, um chama O Olho de Ra, que é o segundo livro, que na verdade virou o terceiro, como eu estava explicando antes, né? Porque ficou empacado. E o terceiro livro, que é o que virou o segundo, chama O Mago das Palavras. Por que esses nomes? Por que esses nomes? O primeiro livro chama O Espelho das Possibilidades, porque, como eu falei, ele trata de viagem em realidades alternativas. Cada realidade é uma possibilidade. E o portal que abre a passar de uma realidade para outra para os protagonistas é um espelho mágico, que é o espelho das possibilidades. Já o Olho de Ra é porque a história também envolve um artefato mágico da época do Egito Antigo. Acho que o Fernando, professor de história, ia adorar isso, né? É uma joia mágica chamada O Olho de Ra. A história, ela passa em 3 momentos distintos, passa no Egito Antigo, inclusive fiz pesquisa para isso, e cada capítulo que envolve o Egito Antigo tem pesquisa histórica. Passa também nos dias atuais e no futuro, né? E no final todas as histórias vão acabar convergindo para o mesmo ponto. E o Mago das Palavras, isso na verdade tem 2 razões. Uma, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga, e aí eu estava falando sobre isso, sobre o poder que a palavra tem de encantar as pessoas. E aí eu disse para ela, eu sou um mago das palavras. E eu pensei, isso aí é uma ideia legal, é um nome interessante para um livro. Mas não é só isso, também é o título que o protagonista do livro utiliza. Né? Em um determinado momento da vida, o protagonista ele é colaborador, ele tenta virar colaborador de um jornal com textos, e ele assina como Mago das Palavras. E como esse romance acaba falando sobre a vida do protagonista, então por isso Mago das Palavras. Embora o protagonista não seja um autorretrato meu, não é autobiográfico o livro, quero deixar bem claro isso. Marcos, você se definiu com vários papéis: pai, marido, atleta, autor, cozinheiro, professor, pesquisador. Se tu precisasse fazer uma definição, assim, de quem você é, qual seria? Pergunta, Patrícia, é que na verdade eu tenho uma filosofia de vida com relação ao homem em si, não só a mim, mas com relação ao homem, e esses papéis para mim são indissociáveis. Agradece, né, o professor pela disponibilidade de tempo, né, e por nos trazer um pouquinho da sua vida, né, deixar que a gente conheça um pouquinho mais, né, desse profissional, dessa pessoa, né, que trabalha, que está com a gente todos os dias, né. Uma salva de palmas, então. E agora me perdi.